I'm in the Cayman Islands wildin' while I'm busting up the silence. I'm in the Cayman Islands wildin' while I'm busting up the silence. I'm denying all vaginas. Olá pessoal, hoje vou-vos falar de duas coisas. Vou-vos falar de centralinas e vou-vos falar de Ondata S300 e vou-vos explicar o que de cada uma. Vamos começar aqui pela centralina. Isto é uma centralina de um Honda Civic de 92 a 95, é um modelo P28, é igual ou idêntico à P30. É uma centralina considerada OBD1 e OBD1 porquê? Por causa aqui do pin-out e do ano de fabrico dela. Isto é uma centralina muito referenciada e muito conhecida para quem modifica ondas, nomeadamente desde 92, mesmo os de 90, se a gente converter depois os distribuidores. E é uma centralina vagamente utilizada pelos donos ao longo dos anos. Eu vou-vos explicar e mostrar aqui algumas características desta unidade, ou o que faz dela uma centralina boa para modificar e programar os ondas. Aqui por dentro, como podem ver, tem vários componentes. Este retângulozinho aqui grande é o processador, é onde está a informação, ou seja, é onde estão os mapas da centralina, digamos assim, para fazer a gestão do motor e do mapeamento do mesmo. Esta centralina tem uma particularidade, como vários modelos japoneses foram desenvolvidas para serem modificadas, ou seja, além da informação que a gente tem aqui dentro do processador, eles fizeram aqui um extra, digamos assim, que dá para ver aqui, se conseguirem ver, aqui dentro deste picotadozinho, que contorna estes componentes. E porquê é que eles fizeram isto? Dentro deste processador estão os mapas, ou seja, o mapa de ignição, o mapa de gasolina, os cortes ou o corte de rotação, todos esses parâmetros. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram este picotado aqui para a gente adicionar estes componentezinhos. Para quê? Utilizando este jumperzinho aqui, a memória deixa de usar a memória que está no processador e passa a usar deste chip. E este chip é o que a gente consegue programar ou modificar cá fora por outro software e voltar a inserir na unidade de maneira a que ele fique programado. Ou seja, como a gente não consegue programar este processador porque é relativamente complicado, tínhamos que o dessoldar, tínhamos que comprar outro processador, e isto é um processador que só se programa uma vez, ou seja, não dá para fazer várias programações. Então eles arranjaram aqui uma maneira engenhoca de a gente poder programar estas unidades, que é simples: adicionamos este jumper aqui e a memória deixa de ler ali e passa a ler deste chip adicional. O que é que acontece? Dentro deste chip aqui tem os mapas todos como se estivessem ali. Com uma particularidade: este chip dá para a gente pôr e tirar, programar as vezes que a gente quiser, voltar a pôr e afinamos o carro à medida daquilo que temos no motor ou do setup que temos na altura. Se puderem ver aqui o picotadozinho, está exatamente à volta dos componentes que a gente tem que adicionar, que basicamente é uma socket para podermos pôr este chip, é aqui um latchzinho, é mais dois componentezinhos aqui, mais uma resistência ali e um jumperzinho ali. Ou seja, esta centralina, se quiseres que ela ande original, tiras este jumper e ela lê de programação original, que vem da origem do carro. Se meteres este jumperzinho aqui, ele deixa de ler a memória do processador e passa a ler esta memória externa. Ou seja, facilita o trabalho para quem quer programar o carro e para quem quer afinar. Se vocês virem aqui também tem aqui uma particularidadezinha, tem este númerozinho aqui, este 317. Este número representa a versão da programação que está dentro desta centralina, ou seja, a gente por este número consegue saber o motor, o ano e a programação da mesma, ou seja, temos acesso aos mapas que vêm originalmente dentro deste processador. Também temos aqui uma particularidadezinha, temos aqui esta portazinha CN2, que é a porta de comunicação. Isto mais tarde vai dar jeito quando fizermos a ligação da Ondata S300 e eu já explico porquê. Voltando aqui agora, ou virando aqui um bocadinho para a Ondata, o que é a Ondata? Isto é a caixinha que vem da Ondata, da S300. Nomeadamente esta S300 é feita para ser colocada na unidade original. E o que é a S300? Ponto número 1. A Ondata não faz centralinas. O que eles fazem é umas placas de comunicação para a gente poder comunicar com este processador diretamente sem ter que gravar um chip. Ou seja, vou-vos mostrar. Esta é a caixinha. Tem aqui um cabo USB que é para ligar depois a placa. Tem aqui mais esta coisinha, tem aqui os coisitos e tal, e os power nexus. O que é que isto é? Isto não é nada mais, nada menos do que uma placa de comunicação. E o que é que isto faz?
Isto faz com que a gente consiga ligar o PC ou o portátil por um cabo USB e conseguir programar diretamente a memória flash, ou seja, é uma memória virtual em que a gente consegue programar vezes sem conta em tempo real. Ou seja, se voltarmos outra vez aqui à centralina, vocês lembram-se que eu falei que tínhamos aqui o processador com a memória interna, punhamos este jumperzinho aqui e passávamos a ler desta memória. Ora, o que a OnData S300 faz é exatamente isso. Vai substituir esta memória por uma memória virtual. E o que é que isto permite? Permite que a gente instale a placa desta forma, ou seja, ligada ali aos pinozinhos. E o que é que isto faz? Permite-nos ter uma entrada direta do computador à unidade. Ou seja, temos várias funcionalidades dentro do software da OnData que nos permite adicionar várias features ou várias opções extras à unidade que a da origem não tem e que nos permite fazer isso em tempo real. Ou seja, ligas o PC à unidade e consegues programar em tempo real. Isto tem várias extras e várias particularidades. Uma delas é o Bluetooth. Ou seja, tem aqui uma ligaçãozinha Bluetooth que faz com que tudo o que seja controladores ou displays que trabalhem por Bluetooth, por exemplo, uma aplicação no telemóvel, consegues ter acesso aos dados diretos da unidade. Também tem outras vantagens e duas delas é estas entradas extras que são feitas através destas ligações. Vou exemplificar aqui. Encaixamos aqui esta ficha e temos estas entradas todas disponíveis, ou seja, temos aqui dois fios de massa de referência e depois temos estas entradas todas, ou estes fios todos para podermos ligar algo extra para comunicar com a unidade, ou seja, isto é bom para quê? Podemos ligar um sensor de pressão de gasolina, podemos ligar um sensor de temperatura de óleo, podemos ligar um sensor de temperatura de óleo, ou seja, todos os sensores extras que a unidade original não tem, ou seja, a cabelagem de origem e o carro de origem não tem, a OnData S300 permite que a gente adicione componentes a ela, ou seja, para podermos fazer uma monitorização mais exata do que é que se passa dentro do motor. Uma das particularidades também tem entrada digital ou de comunicação digital, como por exemplo CAN. Isto permite o quê? Permite ligar, por exemplo, displays, por exemplo, portas de comunicação para um display de competição. Ou seja, tudo o que trabalha com linha CAN, todos os componentes que tu possas ligar com linha CAN, dá para ligar a S300 e isso depois aparece no Datalog, ou seja, aparece no software da OnData para tu poderes fazer Datalog, fazeres leitura desses sensores e dessas portas de comunicação. Isto traz duas peças de linhas destas com estes fios, tanto ligam de um lado como ligam do outro, e isto permite adicionar os vários componentes. Neste caso aqui dá para adicionar cerca de 7 entradas analógicas de 0 a 5 volts, que pode ser configurado, por exemplo, para usar um modo de proteção. Por exemplo, imaginemos que tens um sensor de temperatura de óleo, vais fazer um track day e não queres que o carro ceda mais de 130 graus de temperatura de óleo. Podes ligar aqui o sensor de temperatura de óleo, configuras uma proteção dentro da centralina no software da OnData e isso sempre que atingir, por exemplo, os 130 graus que tu não queres que ceda, ou acende a luz do motor ou entra em modo de segurança, ou seja, isto permite fazer várias funcionalidades que com a da origem não se consegue. A velocidade de programação desta memória flash é relativamente rápida, é instantânea, por isso tudo o que tu programas no PC em tempo real, automaticamente o processador lê dessa memória. E basicamente a OnData S300 é isto. Vamos recapitular. Temos o processador, temos a memória extra. Neste caso vamos substituir estas peçazinhas todas por uns pinos para fazer esta comunicação aqui, ou seja, este pinout é o pinout aqui da EEPROM, tem 28 pinos, e substituir aqui também estes pinozinhos que é da porta de comunicação, que é por aqui que ela vai fazer o Datalog, ou ler todos os sensores em tempo real, para a gente poder conseguir ver a parametrização do motor em tempo real. Resumindo, basicamente a OnData S300 é isto, é uma placa de comunicação que te permite ligar o portátil à unidade original da Honda. Isto serve também para as OnDatas, para as Kappa Pro. O princípio é exatamente o mesmo, porque a diferença da OnData da Kappa Pro para a S300 tem a ver com o modelo com que trabalha na centralina, neste caso. Apesar desta centralina não ser programável, ou seja, tecnicamente era possível, se a gente trocasse o processador
e cada vez que fizéssemos uma programação tínhamos que trocar o processador. Neste caso, eles deixaram esta dicasinha de propósito para a gente poder pôr uma memória externa para podermos programar o carro. A escapa Pros tem uma ligeira diferença, que é a centralina, ou seja, a centralina dos Civics Type-R a partir do ano 2000 para cima, nomeadamente dos Civics Type-R nos EP3 ou nos EP2, tudo o que é centralinas a partir de 2001 para cima, elas são programáveis ficha OBD. Qual é que é a diferença? Não há muitos softwares para interpretar os mapas originais da Honda. Então uma das funcionalidades que a capa Pro tem como vantagem, digamos assim, é permitir à mesma esta comunicação entre o software que tens no portátil e a centralina, e permite, através da porta de comunicação da mesma, poderes programar a centralina, porque em termos de conclusão a centralina é sempre a original da Honda, a única coisa que a gente faz é comunicar com ela. Eu daqui a nada vou desoldar uma centralina original e vou-vos mostrar como é que se faz a instalação da S300 na centralina, e vou-vos mostrar como é que se pode fazer um base map para um carro atmosférico ou para um carro turbo, quando quiseres pôr a trabalhar pela primeira vez, e ver mais ou menos o software da Ondata, como é que ele funciona, e umas dicas simples de como é que se pode programar este software para tirar mais partido desta centralina no setup que tu tens. I'm in the Cayman Islands while I'm busting up the silence. I'm in the Cayman Islands while I'm busting up the silence.